saber se o senhor abordou na aula gravada o seno de X mais seno de Y. Não, isso é transformação em produto. É o assunto da aula de hoje. A gente vai aprender a deduzir essas fórmulas na aula de hoje. Lá, na primeira aula dessa semana, a gente falou sobre arco-metade, né? Então, a gente deduziu todas as fórmulas possíveis para arco-metade para a gente poder obter, uma vez que eu conheço determinado razão trigonométrica de um dado ângulo, eu consigo a razão trigonométrica da metade daquele ângulo. Então, eu consigo deixar a minha construção geométrica mais precisa, né? Se eu quiser fazer o traçado da função, eu consigo localizar esses pontos. Outra questão também que é bom a gente falar, vocês viram as informações que eu registrei lá na página com relação às atividades e as reprovações por falta? Pois é. Aquilo ali deixa bem claro o porquê de eu não receber nenhuma atividade depois que o horário fecha, né? Porque eu precisava de um quantitativo de questões aceitas para poder verificar se você estava ou não aprovado ou reprovado por falta, né? Na verdade, aprovado não, aprovável ou não por falta, já que eu precisava daquele quantitativo. Então, 7 atividades enviadas garante que você não vai ser, sim, será aritmética. 7 atividades garante que se você está ou não apto para terminar o curso. Então, se você enviou 5 atividades até agora e conseguiu enviar a atividade da semana 8 e conseguiu enviar a atividade da semana 9, então você vai ter as 7 atividades e não pode ser mais reprovado por falta. Por falta, não. Aí a gente vai para a nota. Aí, como forma de recuperação para aqueles que tiraram nota baixa em alguma atividade ou perder uma atividade e quiser fazer uso desse espaço para registrar isso, eu vou deixar 2 espaços lá, atividade, eu chamar de atividade 1 e atividade 2, e aí você registra lá as atividades que, porventura, você perdeu. Ou se você ficou com média abaixo dos 6 que preconiza a aprovação. Digamos que você calculou no sistema lá do AVA, você viu que a nota de vocês ficou 5,8, na verdade 58. Então, abaixo de 60. Então, você tem a chance de refazer 2 daquelas atividades e ver se você consegue atingir nota superior a 60 para garantir a aprovação. Caso não, a gente está discutindo aqui, Maria, a questão dos informes que está registrado na plataforma. Então, eles já são autoexplicativos, a gente só está apenas comentando aqui, que é o quantas atividades você necessita ter para poder garantir que você não foi reprovado por falta. No caso, um total de 7 ao final das 9 semanas. Então, se registrados lá e corrigidos, que eu já corrigi 7 das atividades. Então, se você conseguiu enviar pelo menos 5 daquelas ali e garantir o envio da semana 8 e o da semana 9, você já não pode mais ser reprovado por falta. Aí vai simplesmente verificar a questão da pontuação. Se ao final da nona semana você tiver média acima de 60 pontos, você está aprovado. Caso não, eu vou deixar a possibilidade de como recuperação de você ou enviar as atividades que você perdeu, 2 delas, né? Vão ter 2 espaçozinhos lá, 2 dessas atividades que você perdeu, ou refazer alguma, 2, né, dessas que você ficou com a nota muito baixa. E aí você vai ver se depois de eu fazer essa devida correção, não, melhorar a média não faz sentido. Aqui a gente só está discutindo questão somente de aprovação. Se ficar abaixo de 60 pontos, aí você refaz, porque melhorar a média significa mais trabalho para corrigir os demais, que atrasa a nota deles e me atrasa de fazer a avaliação final.
Como deve utilizar a tabela trigonométrica? Deixa eu reproduzir tela aqui para a gente ver. A tabela trigonométrica está no livro, né? Então você vai usar aquela tabelinha que a gente já usou em alguns momentos no livro. O que é que diz aqui? Cadê? Questão. Demonstrar que cosseno de x dividido por cosseno de 4x mais cosseno de 2x é igual a secante de 3x sobre 2. Após demonstrar essa identidade, você vai substituir 10 graus nos respectivos locais de x, então aqui vai ficar cosseno de 10x dividido por cosseno de 40x, 40 graus, mais cosseno de 20 graus, que é igual a secante de 30 graus dividido por 2. E aí, você vai olhar lá na tabela esses de respectivos valores e substituir cada um deles na tabela. Não vai usar a calculadora, vai apenas se orientar na tabela. É uma forma de verificar se você sabe fazer uso da tabela. Tabela que você pode até pesquisar na internet, se não quiser recorrer no livro. Chega aqui, tabela trigonométrica. Aí você vai vir aqui. E aí você consegue aqui os valores calculados. Então tem aqui a tabela de 0 até 90 graus. A gente já aprendeu como fazer redução para o primeiro quadrante. Então se você reduzir para o primeiro quadrante, de 0 até 90 graus para mim já é suficiente. Se a gente quisesse ainda ver aquele resultado que pega a segunda metade, né, de 45 a 90 e consegue rebater para os primeiros 45, somente com essa tabelinha aqui até o 45 graus eu consigo resolver toda a minha vida na parte de trigonometria. E aqui você tem os resultados, vocês vão usar os valores completos, tá? A quantidade de casas decimais que tiver aqui, vocês vão substituir lá e fazer toda a continha e verificar se isso aqui vai dar de fato uma igualdade. Não, você não vai refazer, você só vai refazer se porventura sua nota ficar abaixo de 60 pontos quando for calculada a nota da semana 9. Depois que passar a nota da semana 9, vai ser visto se você está ou não. Está tudo escrito aqui. Assim que for registrada a nota da semana, você vai ver a média. Se for igual ou superior a 60, está aprovado, não tendo nada mais a fazer. Se esse não for o seu caso, se você não atingiu 60 pontos, aí você tem a primeira instrução aqui. Se for inferior a 60 e você mandou pelo menos 7 atividades ao longo das 9, isso quer dizer que você tem presença acima dos 75%, que dá direito à recuperação. O aluno tem direito à atividade de recuperação, que será o envio de 2 atividades que não foram entregues ou 2 de menor valor alcançado. Então, você só vai poder fazer o reenvio se sua nota for menor do que 60 e se você tiver pelo menos 7 atividades enviadas. Tá? Tá clara essa parte aqui? Maria? Bom, vamos voltar. Se depois que você fizer o envio, eu lançar aquela nota, e mesmo assim, aí tem duas situações. Você lançou as suas duas outras atividades, estava com nota abaixo de 60, entregou as outras duas atividades. Eu corrigi e recalculou-se a média. Aí vamos ver. A média ficou acima de 60? Se sim, você já está passado. Passou depois da recuperação, está passado. Se mesmo assim a nota não tiver alcançado os 60, aí você precisa ver se sua nota é superior a 20 ou inferior a 60. Se for abaixo de 20, está reprovado direto. Não tem direito a fazer final. Se for inferior a 60, aí você vai fazer a avaliação final. E aí a avaliação final ela é dada por uma média aritmética da nota que você teve na final, mais a sua média atual, depois de todas as correções. Calculou essa média, se for igual ou superior a 60, você está aprovado.
Eu acredito que essa semana eu os registro da atividade 8 e possivelmente, né, depois da segunda-feira, que a gente vai lutar aí para entregar logo a nota da atividade 9. Mas vocês já vão ter um embasamento da nota a partir daí. Tá? Vamos lá, vamos focar aqui no que é o tema da semana. Então, a ideia da gente aqui é fazer transformação em produto. Qual é o ganho disso? O ganho disso é que, não só em questões, mas na vida acadêmica de vocês vão se deparar com situações que nem sempre vocês vão ter as expressões das razões trigonométricas, elas aparecendo como produto ou como uma divisão. Quando ela está como produto, como uma divisão, você pode manipular, né, sair cortando as expressões e reduzir tua expressão para uma expressão mais palpável, algo que é mais fácil para calcular. Então, é sempre bom quando a gente tem um produto, mas nem sempre a gente vai conseguir isso. Às vezes a gente vai ter uma soma de um seno com um cosseno, uma diferença, um seno somado com uma tangente, um seno somado com uma cossecante. Então, quando eu tenho somas no meio da conta, eu preciso transformar aquilo ali em produto para daí para frente eu poder fazer conta, porque senão eu não consigo trabalhar com razões trigonométricas no formato direto de soma. Então, eu preciso de vocês, que vocês se lembrem de aquelas 4 relações que a gente teve nas 2 semanas passadas. A primeira delas vai ser o seno da soma. Como é que eu escrevo o seno da soma? E aí? Ninguém lembra? Seno de A Certo, vezes cosseno de B certo. mais seno de B vezes cosseno de A. Então, isso aqui vai se arrastar ao longo do curso de vocês o tempo todinho, tá? Essa é a primeira informação que a gente tem. E como é que é o da diferença? O seno da diferença. Seno de A, Menos B, né? Igual a isso, seno de A, vezes cosseno de B menos cosseno de seno de B. B Exatamente. A expressão só vezes cosseno de mudando A. cosseno de A. Beleza, já lembramos de duas. Deixa eu só botar um espaçamento aqui para ficar organizadozinho. Então já sabemos, já lembramos as de seno. Agora vamos para as do cosseno. Se você só consegue ter isso facilmente, mnemonicamente falando, você consegue lembrar dessa expressão, consegue resolver muita coisa. Então, como é que fica do cosseno? Cosseno de A vezes cosseno de B Certo? menos seno de B Ok. vezes Vamos estar seno de seno A. de A, Seno de A, sim, sim, sim. só Confundi para A. ficar numa ordem organizada. Eu sei que nos livros normalmente eles colocam de B para A novamente, mas deixei ele aqui. E o da diferença? Vai ser a mesma coisa, só que ao invés de somar, de subtrair, vai somar, né? Então, cosseno Isso. de A vezes cosseno de B. Opa, cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Organizadinho. Tá aqui. Pronto. Porque alguém até falou aí da situação, deixa eu ver aqui no chat, da situação de. Não usem o chat não, tá? Quando eu estiver lá num que é num GeoGebra, liga o microfone, porque senão eu vou ter que ficar voltando aqui para ver o que vocês estão escrevendo. Aqui no chat, alguém mencionou isso em algum momento. Aqui, pronto. Esse era o problema dele, ó. Seno da soma. Eu tenho um seno de um ângulo somado com um seno de outro ângulo. Aí a gente vem para cá e vai deduzir isso. Eu vou fazer a soma desses dois. Então, ó, primeiramente eu vou somar seno de A mais B somado com seno de A menos B. Quando eu faço isso, como é que vai ficar a expressão aqui quando eu faço essa soma? Lembra lá de sistemas. E aí?
Como é que fica? Você pode repetir a pergunta? Se eu somo aqui o seno de A mais B, somado com o seno de A menos B. Nada? 2 seno de A mais B vezes A menos B? 2 Seno. seno. Não. 2 seno de A mais B? Não. Aqui, ó. Você olha para essa expressão aqui. Ah, sim, Eu estou sim. somando isso com isso que está aqui cancela com isso que está aqui. Cancela Então, 2 seno de A, cosseno cosseno de B. de B. Pronto, nós temos a nossa primeira relação produto. Já já eu vou melhorar essa expressão, mas já vamos para a próxima aqui. E se eu estivesse fazendo seno de A mais B, subtraindo, né? Seno de A menos B. Como é que ficaria? Ficaria o outro termo, né? Diga esse outro termo, que termo seria? Então, ó, é como se eu trocasse o sinal aqui desse primeiro e desse segundo. Então, esses dois carinhas aqui se anulariam. Eu ficaria aqui com 2 seno de Seno de B B e cosseno de A. cosseno de A. Perfeito. Então, as duas deduções que eu poderia obter dessa relação inicial aqui, elas já estão aqui embaixo. Então, é melhorar isso aqui ainda. Aí vamos pular de cá agora. E se eu fizesse uma soma de cossenos, no caso, A mais B, mais cosseno de A menos B, como é que ficaria? 2 cosseno de A, cosseno de B. Eles já se anulam diretamente a segunda parcela lá, né? Então, 2 cosseno A, cosseno B. Então, aqui está a nossa primeira relação obtida a partir da soma de cossenos. E a outra vem da diferença. Já pode ir falando aí, se já perceber como vai ficar. 2 seno A vezes seno B, né? A menos B. Não. Fala direitinho. Cuidado com as generalizações. Faça sempre as contas. E aí? Estou com um sinal negativo aqui, um cosseno da diferença, o que quer dizer que esse primeiro aqui passa a ser negativo e esse segundo aqui Vai ficar passa a ser menos negativo. 2? Isso. Menos Entendi. 2. Menos 2 seno de A, seno de B. Tá? Então, assim, não generaliza nada. Faz as contas. Eu sei que aqui está sendo visual a conta. Se fosse um papel, talvez não cometesse esse erro. Mas sempre é preciso fazer isso. Então, a gente vai dar uma cara melhor para isso aqui quando a gente gera um sisteminha. Então, eu vou fazer uma mudança de variável. A primeira eu vou chamar aqui de A mais B de P. Aqui. E A menos B de quê? Quem consegue me dizer? Eu não consigo colocar um símbolo aqui de sistema, mas eu vou colocar uma barrinha aqui meio improvisada. Pronto. Tenho esse sisteminha aqui de variáveis. E eu precisaria resolver esse sistema. Quando eu resolver esse sistema, o que é que eu tenho? Quanto vale A?
A vai ser igual a P vezes P mais Q? Somente não. Hum. Como é que você resolve um sistema? Aí dá para cortar o B, né? Por causa que o sinal tá diferente, então vai ficar 2A igual a P mais Q. Não é isso? Isso. Então A Pronto. vale. P mais Q sobre 2. Beleza. Então vamos estar aqui. A é igual a barra frac P mais Q sobre 2. Aqui. Chegamos à nossa primeira conclusão. E diante disso, deixa eu tirar daqui. Quanto vai ver? B seria P menos Q sobre 2? Exato. O resto do pessoal está fazendo essas continhas ou está só observando? Isso aqui é só a título de forma, tá? Só para deixar organizado. Então, eu vou substituir essas duas informações que a gente obteve aqui. Essa primeira aqui, que é uma mudança de variável, então vou substituir nos locais. E aí eu vou ficar com essa situação aqui. Deixa eu chamar isso para cá. Então, essa daqui, essa primeira, vai ficar no lugar de A mais B aqui, vai ficar P. No lugar de A menos B, vai ficar Q. No lugar de A, vai ficar P mais Q sobre 2. E no lugar de B, P menos Q sobre 2. Então, a expressão ficaria seno de P mais seno de Q vai ser igual a 2 vezes seno P mais Q sobre 2, certo? Cosseno pronto. Dá uma olhadinha aí e vê se tem alguma coisa errada para a gente não ficar arrastando fórmula errada. Ah, no olho aqui tá certinho, tudo certinho. Beleza? Então eu vou fazer a mesma dedução aqui para baixo. A gente já viu que o da diferença vai ficar seno de B, P menos Q na frente, e cosseno de A, P mais Q. Então eu vou copiar tudo isso. Eu vou colocar aqui o menos, ficará menos aqui e mais aqui. Uma coisa que eu vou pedir para vocês é que, se vocês perguntarem para mim, me virem na escola e perguntar para mim, professor, me lembra aí como é que é a expressão da transformação em produto da soma de senos. A resposta que eu vou dar para vocês é não sei. Tá? Não tenta decorar isso aqui, porque isso vai ficar na cabeça de vocês por 20, 30 minutos e depois isso aqui vai se perder. Isso que eu estou fazendo aqui é o caminho razoável que você vai ter que fazer. A gente já vai chegar a esse consenso já já. Vamos só organizar as fórmulas. A gente está vendo que essa fórmula aqui, ela está aqui na teoria e aqui a gente está construindo ela. Então aqui, essas fórmulas aqui, ó, a gente vai construir cada uma delas. A gente já conseguiu chegar aqui a essas duas.
E da mesma forma, eu vou construir essas daqui. Então, deixa eu botar isso aqui aqui. E isso aqui aqui. Aqui embaixo é o cosseno da soma. Então, aqui, cosseno de P mais cosseno de Q. Isso é igual a 2 vezes cosseno de A. E a gente viu que cosseno de A vai ficar P mais Q sobre 2. Depois, right. Do lado de cá, cosseno de P menos Q sobre 2. Só fazendo a checagem. A mais B, P. A menos B, Q. A, P mais Q, correto. B. Beleza. Vou copiar isso aqui. Eu venho para o próximo. O próximo é o cosseno da diferença. Então, cosseno da diferença, essa parte de cá é a mesma aqui. Do lado de cá é negativo. Seno de A e seno de B. Tá? São essas as 4 fórmulas que a gente precisa para trabalhar a questão de transformar em produto. Então, se eu tenho uma soma de senos, eu posso reduzir a minha expressão para isso. Se eu tenho uma diferença de senos, eu posso reduzir para isso. Se eu tenho uma soma de cossenos, eu posso reduzir para isso. Se eu tenho uma diferença de cossenos, eu posso reduzir para isso. Já já a gente faz a da tangente. Vamos tentar trazer uma questão aqui. Acho que no livro tem algum aqui que a gente possa chamar. Essas aqui são apenas substituição. Vamos tentar fazer essa primeira aqui. Ó. Já tem essas feitas. Vamos passar para ver alguma não resolvida aqui. Isso aqui é uma volta, né? A gente está vendo aqui, ele já está em produto, ele quer uma soma equivalente. É só fazer o sentido contrário. Vamos fazer essa de cá. Cosseno de 2x vezes cosseno de 4x. Vou botar aqui. Cosseno de 2x. Cosseno de 4x. Acho que é isso. Ele quer uma soma equivalente para isso aqui. Só confirmando. 2x, 4x. Tá certo. Então, se a gente vai fazer isso aqui, uma expressão que apareceria cosseno vezes cosseno, a gente sabe que a soma de arcos do seno, eu não tenho nem de um lado nem do outro. Deixa eu voltar aqui. Soma de arcos do seno, eu não tenho cosseno com cosseno. Eu só vou ter cosseno com cosseno quando eu faço cosseno da soma ou cosseno da diferença. Uma vez que eu tenho essas duas expressões, para eu anular o seno, eu tenho que fazer o que com esses dois carinhas aqui? Somar ou subtrair? Somar. Somar, né? Então, quando eu somo esses dois carinhas aqui, eu vou chegar a ter 2 cosseno disso aqui. Deixa eu voltar para lá. Imaginar que a gente não tem essas questões que a gente, esses resultados finais que a gente colocou aqui. A gente está olhando para isso aqui somente. Está numa questão de concurso, apareceu isso aqui, ele quer que escreva isso aqui como uma soma. E quando uma questão pede para escrever como uma soma, ele não está sendo prolixo, está dizendo assim, que o resultado vai ser de fato uma soma. Quando ele fala uma soma, eu posso estar somando como simétrico, aditivo, então que vai gerar uma diferença. Ele apenas colocou como uma forma geral. Uma soma, uma diferença, a gente pode entender como uma soma, porque uma soma de
Por exemplo, A menos B é uma soma de A somado com o simétrico de B, que é menos B, tá? Para não pegar uma questão e ler aquilo ali e pensar que ele diz, não, mas ele disse que é soma, então realmente é uma soma. Não necessariamente. Então, ó, tô vendo aqui uma questão no concurso, apareceu isso aqui, aí eu, opa, mas eu sei que se eu pegar cosseno de A mais B e somar com cosseno de A menos B, o resultado vai ser 2 vezes cosseno de A, cosseno de B. Eu sei que em algum lugar eu vi isso aqui, e quando eu faço essa conta aparece essa expressãozinha. Então, eu volto para cá e olho. Então, se eu passar dividindo cosseno de A mais B, somado com cosseno de A menos B, certo? Isso vai ficar igual a cosseno de A, cosseno de B. Tá? Então, eu estou escrevendo isso aqui como uma soma. E aqui já está direto. 2x, 4x. Eu não vou precisar. Se eu fosse usar diretamente essa fórmula, vamos dizer que eu tivesse essa fórmula na minha cabeça. Eu poderia usar essa expressão. Aí eu estaria dizendo que P mais Q sobre 2 pode ser igual a 2x e P menos Q sobre 2 pode ser igual a 4x. Eu resolveria o sistema, acharia um valor para P e para Q, e aí eu substituiria aqui na soma como ele está pedindo. Mas aqui eu não preciso disso, né? Do jeito que está aqui, já está bem direto o resultado. Quem é A, 2x, quem é B, 4x, e eu só preciso corrigir isso aqui. Então vamos escrever. Então ficaria aqui, primeiro barra frac, sobre 2. Aqui é cosseno de... O A para mim é 2x, somado com o B, 4x, somado com o cosseno do A para mim é 2x. Vai ficar negativo, mas só pela ordem que eu estou respeitando lá na frente. Tanto faz aqui que eu tivesse escolhido para representar. E isso ficaria aqui igual a cosseno de 2x vezes cosseno de 4x. E aí eu consegui escrever como uma soma. E se fosse ainda para organizar melhor isso aqui, eu poderia fazer a separação das nossas frações. Então, certo? Escreveria desse jeito. Então eu consegui diretamente organizar aqui também. Isso aqui 6x, isso aqui menos 2x. E ainda posso olhar para isso aqui e perceber que isso vai dar 2x do mesmo jeito. Por que eu posso dizer que isso aqui vai dar cosseno de 2x? Hã? Por que eu posso dizer que cosseno de menos 2x é igual a cosseno de 2x? Ninguém sabe responder essa, não? Eu acredito que tem alguma coisa a ver com quadrante ou algo do tipo, mas Tem a ver não com a tô lembrando. Lembra quando eu falei sobre função par ou função ímpar? Quando a gente estava estudando a questão das funções, e eu disse, olha, quando uma função ela é ímpar, Ah, sim, sim, lembrei deixa, agora. eu Uhum. mostrar aqui. Quando uma função ela é ímpar, vou até botar a teoria mesmo. Função
Quando a função ela é par, ela tem um espelhamento perfeito entre o que está na parte positiva e o que está na parte negativa. Isso é uma função. Aqui, pronto, aqui está mostrando tudo. Uma função par, o espelhamento ocorre perfeitamente entre o que está na parte positiva e o que está na parte negativa. Quando a função é ímpar, o espelhamento acontece ao contrário. Aqui, ó. O que está na parte positiva é espelhado ao contrário na sua parte negativa. E a gente sabe que o gráfico da função cosseno já está aqui. Já matou tudo aqui para a gente. Estão vendo aqui? Ela é uma função par. Ela é par porque ela espelha perfeitamente o que acontece na parte positiva com a parte negativa. A gente já não pode dizer isso do seno, porque o seno ele vem do zero aqui, né? Ele passa para aqui para cima e do lado de cá ele vem aqui para baixo, fazendo com que ele seja uma função ímpar. O que é que eu ganho com isso? Quando uma função é par, isso aqui é verdade. Ó. F de menos x é igual a f de x, ou seja, cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Aí isso para a gente é bem confortável, porque quando eu olho para o meu resultado aqui, como cosseno é uma função par, eu posso escrever mais uma linha e fazer parte desse resultado e dizer que isso aqui vai dar igual a cosseno de 2x. Se eu não quisesse chegar fazendo uso dessa propriedade nesse resultado, bastava só que eu tivesse invertido quem é que eu chamei aqui de A e de B, né? Porque aí se eu tivesse organizado a ordem direitinho, chamado B de 2x, de A de 4x, aqui ficaria 4x mais 2x ainda 6x. E aqui ficaria 4x menos 2x, que é 2x. Como eu escolhi mal, eu caí numa parte negativa e aqui usei a propriedade da função cosseno ser par e cheguei ao resultado. Então, realmente, eu saí de um produto e escrevi como uma soma. Eu não sei por que a questão pediu isso, porque ninguém nunca vai fazer isso aqui. A gente sempre está nessa situação aqui que é o problema. O problema é isso aqui. É quando ela está numa soma. A gente não consegue simplificar uma expressão quando está no formato de soma facilmente. Quando ela está no formato de produto, a gente consegue, muitas vezes, simplificar. Vamos pegar outro exemplo aqui que seja mais interessante. Eu fiz qual? Fiz essa aqui, né? Pronto. Uma com números aqui já está em produto. Não quero uma de produto, não. Eu quero um formato de soma. Ele está se preocupando muito com produto. Aqui de tangentes. Nem sei se é aquela questão que eu peguei. Eu acho que ela não tá no livro, a questão que o senhor pegou. Ah, foi? Então, beleza. Vou pegar qualquer um aqui e a gente faz lá. Pronto, vou pegar essa daqui, ó. Essa de cá. Primeiro eu vou pegar uma que já esteja no formato de seno com seno. Depois eu vou para aquela ali que é uma soma de seno com cosseno. Vou pegar qualquer uma aqui mesmo e a gente faz. Vou pegar uma de seno. Essa daqui, que é grandona. Tá vendo aqui? 9, 5, 3, 1. Então ficaria cosseno de 9x mais cosseno de 5. Era cosseno ou era seno? Cosseno. Aí é cosseno, sim, sim. Menos 3. Então, menos cosseno de 3x. Acho que era mais. Aí, menos também. Menos cosseno de x. Pronto. Então, ó, se deparou com essa questão aqui. Eu tenho uma soma. Do jeito que está aqui, eu já não tenho mais o que fazer. O máximo que eu poderia expandir isso aqui era se eu quisesse fazer muita conta e ver isso aqui como arco quíntuplo e fazer aquelas expressões de arco quíntuplo todinha. Sair abrindo essa conta como cosseno de x mais x mais x mais x mais x e abrir essa conta, dar uma página de caderno e isso viraria uma expressão monstruosa. E esse aqui eu não vou nem citar, né? Se esse de 3x aqui já é gigantesco, imagine uma de 9x. Então a gente vai fazer uso disso. Eu vou separar isso aqui em duas partes. Deixa eu puxar isso para cá para eu conseguir enxergar. Depois eu boto ele no lugar certo. Foi mal. Aqui.
GeoGebra ele joga sempre no meio da tela. Então, eu vou reorganizar isso aqui como duas somas. Eu estou vendo já que esses dois carinhas aqui estão negativos, então eu vou colocar ele em evidência. Então, aqui vai ficar cosseno de 9x mais cosseno de 5x. Vou meter aqui um colchete para deixar bem claro. E aqui menos um colchete novamente, cosseno de 3x mais cosseno de x. Por que mais? Porque como é uma subtração e o sinal está negativo, inverteu o sinal, né? Isso, puxei em evidência aqui o menos 1, né? Coloquei menos 1 em evidência, esse negativo aqui, ó. Eu passaria por distributividade para ele voltar a ficar naquela expressão. Então, eu tenho novamente cosseno da soma. A gente já sabe que quando eu faço cosseno da soma, eu vou recair nessa expressão daqui. Cosseno, um dado cosseno, mais outro cosseno, chegaria no produto nesse formato. E daí a gente chegaria nas conclusões, né? Se eu estou chamando A mais B de P, a expressão que eu estou procurando seria essa daqui. Então, vamos lá. Esse primeiro, eu ficaria com, se eu estou chamando aqui 9x de P e 5x de Q, a expressão do primeiro lá, vou botar assim, barra left, colchete, barra right, colchete. E aqui eu vou colocar a expressão dentro. Então, vai ficar duas vezes o cosseno barra left, chave, barra right, chave. Deixa eu só olhar 9 e 5. Então, aqui vai ficar barra frac, mostrando 9x mais 5x tem alguma coisa que está fora do lugar aqui. Pronto. Sobre 2, cosseno da soma sobre 2. E aqui, cosseno. Na verdade, esse está dentro aqui. Está aqui. Cosseno de 9x menos 5x. Tudo isso aqui que eu escrevi é o que está representado aqui para a primeira parte da minha conta, né? Deixa eu colocar aqui um menos do próximo, a gente volta para cá para a gente enxergar. Aquela soma de 4 cossenos aqui foi separada em duas somas, a primeira desses dois e a segunda desses dois. A primeira soma ela está representada aqui. Eu vou pegar tudo isso aqui e vou repassar para cá. Só que essa soma de cá agora é de 3x com x. 3x com x. Então, meu problema que estava aqui em cima, a soma de 4 cossenos, ficou representada dessa maneira aqui. Vamos simplificar isso aqui. Esse primeiro vai ficar duas vezes cosseno. 9 com 5, 14. 7x. 9 menos 5, 4. Então, 2x. Menos. Aqui, 4 sobre 2, 2x. E x, né? Dois x. X. Posso colocar aqui ainda o 2 em evidência se eu quiser,
chegaria nessa expressão aqui, cosseno de 7x vezes cosseno de 2x menos 2 vezes cosseno de 2x cosseno de x. Dá para melhorar isso aqui ainda? Não. Fica travado nessa de cá. Alguma pergunta sobre essa questão aqui? Aqui, claro, eu fiz uso da expressão formada completa do jeito que está aqui. Ela fica parada desse jeito porque aqui a gente está trabalhando com x. Aqui eu acho que essa questão está resolvida aqui no livro. Ele... Onde é que está? Letra D. Aqui. Ainda continua um pouco mais. 7 e 2. Dois e 1. Ué, por que 2 aqui? Eu errei? Não, tá certo. 7 e 2. Menos 2 vezes cosseno 2A. Cosseno não. 2 vezes 7 e 2, 2, 2, 1. 2, 7 e 2, 2, 2, 1. Tá certo. E aqui ainda continua um pouco mais. Ele colocou em evidência. Em vez de colocar somente o 2 em evidência, ele colocou um 2x. Beleza. Pode ser feito. Então, se eu coloco, ao invés de colocar esse 2 aqui e esse 2 em evidência, aqui tem um 2x e aqui também tem um 2x, eu não tinha notado isso, eu fico com 2 vezes cosseno de 2x em evidência, barra left, colchete, barra right, colchete. O que vai restar aqui vai ser cosseno de 7x no primeiro, e no segundo, menos, né, daqui, cosseno de x. Então, aqui fica cosseno de 7x menos cosseno de x. Aí, agora que deu para colocar em evidência, meu problema novamente se resumiu a uma diferença de 2 cossenos agora. Então, eu posso fazer a aplicação agora dessa expressão aqui, ó. Uma diferença entre 2 cossenos. Então, onde tinha essa expressão aqui, eu vou substituir por menos 2 vezes seno da soma, seno da diferença. Então, vai ficar 2 cosseno de 2x barra left colchete barra right colchete. Aqui dentro vai ficar 2 vezes menos 2 vezes seno de barra left barra right. Aqui dentro, barra frac, era 7 e 1, né? Então, 7x mais x sobre 2. Sete x menos x sobre 2. Então, a expressão aqui era cosseno de 7x menos cosseno de x. Troquei por menos 2 vezes seno da soma de 7x com x sobre 2, vezes seno da diferença de 7x com x. Isso aqui vai ficar 8, vai para 4x, e aqui 6 vai para 3x. Então, a expressão final vai ficar 2 cosseno de 2x, que multiplica... Eu vou colocar aqui na frente, né? Então, eu tenho esse menos 2 aqui, que eu vou multiplicar já com esse. Então, vai ficar menos 4 aqui. Seno de 8, no caso, 4x, vezes seno de 3x.
Só para ficar organizado. E essa é a resposta máxima que a gente consegue reduzir aqui, dessa expressão. Aqui, não parece muita coisa, né? Eu tenho aqui cosseno 1, 2, 3, 4, virou apenas seno, cosseno e seno novamente. Só que aqui está numa soma, aqui está num produto. Se a gente tivesse no meio de uma conta, no meio de uma fração, e tivesse essa parcela aqui todinha na parte de cima da minha fração, e houvesse outra expressão na parte de baixo da minha fração, e eu conseguisse escrever ela dessa forma, tanto em cima como na parte de baixo, os termos que aparecessem semelhantes em cima e embaixo aqui, eu estaria apto para cortar. Coisa que eu não poderia fazer se eu tivesse nesse caso daqui. Alguma pergunta com relação a isso aí? Espera aí que eu vou aqui pegar um café. E aí vocês formulam, leia aqui essa questão do começo e vê se tem alguma coisa, também se tiver algum erro de cálculo. Acho que não tem erro de cálculo não, deixa eu ver o resultado aqui. Menos 4, cosseno 2x, seno 4x, bateu a mesma coisa. Eu só mudei um pouquinho a ordem aqui. Rapidinho. Vai olhando aí, vê se entendeu. Ok? Deixa eu falar no chat aqui. Vamos falar, não foi nada. Deu para entender essa questão? Deu, só tava esperando o avião passar para tirar minha dúvida aqui. É complicado. Assim, a questão que está na atividade, a gente vai fazer dessa mesma forma, só que a gente Deixa só eu vai ver. substituir, porque lá vai ser uma Deixa soma, eu né? ver. Deixa eu Lá só vai ser uma chegar soma. Deixa eu chegar na questão. Qual é a Seno de questão? 80 e seno de 20. Mais seno de Isso. 20. E aí a gente só vai Essa daqui substituir, né? Tá tá bem mais mais simples, direto. né? Uhum. Porque é só para exercitar, só para ver se vocês entenderam o conceito. Entendi. Então, Mas sobre a resolução, a tá ideia tudo mesmo bem. aqui que eu quero que vocês percebam é, por exemplo, quando você está com essa expressão já montada aqui, como a gente concluiu ela, beleza, é só substituir os valores, fazendo uso dela, chega. Mas o que eu quero é que vocês percebam, por exemplo, quando você está aqui, você chega na questão do concurso e você olha para isso aqui, você está vendo que você tem um seno somado com outro seno. Então, a expressão que foi gerada, ela veio da soma de dois senos. Então, a gente sempre parte do seno da soma. Cadê? É porque ficou para trás. Um dos senos a gente chama de seno da soma e outro de seno da diferença. Reescreve as duas expressões. Como está vindo a partir de uma soma entre eles, a expressão que a gente vai obter é essa de cá. Aí, para chegar nessa expressão daqui, que é a expressão final, que você vai encontrar em qualquer livro, é só você lembrar que você está chamando a soma de P, a diferença de Q, resolve o sistema e você descobre que A é P mais Q sobre 2 e B é P menos Q sobre 2. Quando você reorganiza isso aqui, você vai chegar nessa expressão. Então, se você sabe como chegar na expressão, você não vai ter grandes problemas.
Quando a casos gente em que for justificar na atividade, a gente tem que apresentar o caminho todo, é bom, né? é bom fazer isso para mostrar que você entendeu de onde veio. Não foi Certo. simplesmente você pegou, A mostra lá, fórmula e ó, a expressão substituiu, da né? soma é essa e substitui. Porque nem sempre, por exemplo, nessa questão aqui, você não tem uma fórmula diretamente para essa. Porque ela já está no formato de produto. Aí você teve que perceber que esse produto aqui de um cosseno contra outro cosseno, ele aparece aqui quando você calcula a soma das duas expressões de cosseno. Só que aparece ele dobrado, então eu tive que passar o 2 dividindo. Aí, fiquei com esse formato aqui, substituir diretamente as variáveis aqui, né? Então, estou chamando aqui de A de 2x e B de 4x, aí substituindo os determinados locais, e cheguei na expressão daqui de baixo, que é a soma que está associada a eles. Então, quando as questões forem soma de senos, soma de cossenos, as fórmulas estão aqui. Soma de cossenos, diferença de cossenos, soma de senos e soma de diferença de senos. Vão aparecer outras situações que a gente convenientemente vai poder organizar. Por exemplo, essas daqui. Ó. Estão vendo essas aqui? A gente não tem uma soma de senos aqui, mas eu tenho um aqui. E eu sei que existe um seno que dá 1. Quem poderia ser um candidato? Quem seria um exemplo de seno que dá 1? 90? É 90. Poderia ter substituído qualquer circunferência ali que chegasse naquele valor. Mas o menor deles, 90. Então, ó, quando eu vou resolver isso aqui, eu troco 1 por seno de 90. E aí eu tenho uma soma de dois senos. Depois é só aplicar. O resultado que está associado diretamente aos senos. A mesma coisa aqui. Eu estou vendo um aqui, mas eu estou vendo um cosseno aqui. Então, quem é o cara que eu vou colocar aqui? Outro cosseno, né? E aí, quando é que o cosseno é 1? Zero. Então, eu substituo cosseno de 0 grau. E aí, depois eu aplico a expressão. E chego no resultado final. Idem para esse caso de cá. Só que esse caso de cá está numa separação, né? Ele já está num formato aberto aqui. Ele já vem sendo de A, mais duas vezes sendo de 3A, mais sendo de 5A. E aí você vai destrinchando essa expressão. Nesse momento aqui, soma diretamente esses dois que já estão abertos, faz o cálculo dele, você vai chegar a um resultado final. Depois faz a desse outro aqui, onde a gente pode olhar aqui sendo de 3A vezes 2, como sendo de 3A, somado novamente como sendo de 3A, e aplica a fórmula. Então, todas as questões aqui do livro ficam de apoio para vocês. Eu acho que a parte mais interessante é vocês lerem essa parte de cá dessas aplicações. Ó. A gente não tem fórmula para isso, tem? Qual é o grande problema aqui? E aí? Eu estou tendo uma soma de um seno contra um cosseno. Eu não tenho uma fórmula escrita para isso. Então eu tenho que fazer alguém virar alguma coisa similar. Ou eu faço esse seno virar cosseno, ou eu faço esse cosseno virar seno. Como é que eu faço isso? Por arco complementar? Exato. Uma das formas seria o arco complementar. Aí tanto faz. Aqui o livro está fazendo uso de um, né? Ele está usando aqui, ó, transformou o seno, mas eu poderia ter transformado o seno em cosseno. E aí chegaria em outro resultado que é equivalente, tá? Não existe somente um caminho aqui. A ideia aqui que ele está mostrando é que você coloca como uma soma de senos ou uma soma de cossenos, o que é mais conveniente para você. Por exemplo, vamos fazer esse de cá, que esse aqui tem também uma propriedadezinha de produtos notáveis no meio. Seno ao quadrado de 5x seno ao quadrado de 5x menos seno ao quadrado de x. Seno
ao quadrado de x. Vou colocar aqui, a gente já vai fazendo a conta. Bom, isso aqui é um quadrado da diferença, né? Isso aqui vai virar quadrado da soma pela diferença. Deixa eu escrever isso para vocês verem, é mais fácil do que usar diretamente a propriedade. A propriedade que eu estou usando aqui é esse, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? É o que está acontecendo ali. Isso aqui é igual a mais, assim, a menos b vezes a mais b. Vamos fazer a continha e ver se isso é verdade. Primeiro, vou multiplicar esse por esse. Dá o quê? A ao quadrado Depois, esse por esse vai dar mais positivo AB AB. Esse por esse vai dar menos menos AB. BA ou É. AB, tanto faz, a É. gente pode usar como mutatividade depois. E depois, esse carinha contra esse carinha vai dar menos B quadrado. Uhum. Esse cara simplifica com esse. E aí a gente cai nesse caso aqui. Beleza? Esse aqui é o quadrado da soma pela diferença. Vou deixar ele aqui em cima. E dependendo da situação, ele é que vai ser usado. E a gente vai aplicar isso aqui para resolver esse problema. Então, como eu estou aqui, eu vou ficar aqui com seno do primeiro menos seno do segundo, multiplicando por seno do primeiro mais seno do segundo. Então, o meu problema, que era aqui de quadrados ali, vai recair no caso de uma diferença de cossenos, e a diferença de cossenos ele está aqui, e outro numa soma de cossenos está aqui. Todos dois vai ficar seno vezes cosseno. A diferença é que na soma, o seno vai ser a soma, cosseno vai ser a diferença, na diferença, o seno vai ser a diferença e o cosseno vai ser a soma. Substituindo isso aqui, eu vou ter que vai ficar barra left duas vezes seno barra left barra right. Fazer assim para poder enxergar. Como o primeiro lá da gente foi a diferença, então vem a diferença no seno. Então vai ficar aqui 5x. Eita, Matheus está mandando mensagem aqui. Vidal é professor. É. Pois. Se foi gravado. Espero que ele entenda, não manda minha mensagem. Ele está no médico. Não sei o que é que vocês têm, que no meio da aula vocês ficam mandando mensagem. Eita. Pô. Pronto. Então, ó, primeiro da diferença. Deixa eu copiar tudo isso aqui. Bota para cá. Do lado de cá, cosseno da soma. Eu vou copiar tudo isso aqui e botar do lado de cá. E o segundo, né? A gente tem esse cara no seno da soma e esse cara da diferença. Só mostrando aqui. Primeiro era seno da diferença. Aí na diferença, a gente tem que o seno vai ter a diferença e o cosseno a soma. Na soma, o seno vai ficar com
a soma. Então, na diferença, o seno ficou com a diferença. Na soma, o seno ficou com a soma. Vou continuar nessa linha aqui mesmo, para poder ter o apoio visual que está aqui de baixo. Isso vai ficar 4 vezes, né? 2 vezes 2 aqui. Vai ficar até aqui. Quatro vezes a diferença aqui vai ficar 4 sobre 2. Fica diretamente 2x aqui. E no outro, 3x. Ok? E no segundo, até aqui. Cadê? Na soma vai dar 3x. E aqui, 2x. Um pouco longo, mas aqui a gente tem nossa expressão. Aqui eu ainda poderia fazer uma jogada, mas não vai ficar legal passar isso aqui para cosseno, mas vai ficar 90. A diferença não vai ser tão interessante. Bom é que quando eu fizesse aqui, botasse 90 aqui, eu poderia aplicar a relação, né? Mas aí recairia novamente na soma. Então, deixar desse jeito. Está aqui tudo em formato de produto. 2 com 2 virou 4. Esse seno calculado está aqui. Cosseno calculado está aqui. Não dá para juntar esses dois, que são diferentes. Esse daqui, K. E esse K, aqui. Então, é um exemplo do caso de transformação em produto não direto. Aqui é a mesma coisa. Cosseno ao quadrado de 3x menos cosseno ao quadrado de x. Dá para se resolver. E aqui, uma fraçãozinha. Para resolver essa fração, vai ter que fazer, resolve primeiro a parte de cima, vai ter uma expressão, resolve a parte de baixo. Deixa eu mostrar, não vou fazer não para não tomar tanto tempo. Mas, ó, aqui está o resultado dele. Resolve normalmente a parte de cima, está aqui. Resolve normalmente a parte de baixo, está aqui a expressão. Quando chega na expressão, começam a aparecer coisas similares. Esse cosseno daqui cancela com esse de baixo. Esse 2 cancela com esse 2. A única coisa que fica aqui é seno da soma sobre cosseno da soma e vira tangente. Então, toda essa expressão aqui, através dessa transformação em produto, virou um tangente. Simplesmente uma tangente. Então, esse é o papel de transformação em produto, para a gente conseguir, no meio de uma expressão, conseguir resumir mais e mais dela. Para não ficar devendo nada, vamos ver aqui o da tangente. O da tangente, assim como das outras vezes, ele vem por absorção do que a gente viu até agora, né? Então, tangente de P somado com tangente de Q, ela pode ser, em outras palavras, escrito desse jeito, né? Barra frac seno de P sobre cosseno de P. Botou aqui. Somado com Q e Q. Aí, para eu poder avançar nessa expressão aqui, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o mínimo aqui. O mínimo entre cosseno de P e cosseno de Q vai ser o produto deles, né? Então, isso aqui vai ser igual a um barra frac. Aqui embaixo vai ter cosseno P, cosseno Q. E aí a gente faz a regra do mínimo.
Então, esse produto dividido por cosseno P vai ficar somente cosseno Q. Cosseno Q multiplicado por seno P vai ficar seno P cosseno Q. Aí, opa, lugar errado. Mas, a mesma coisa aqui. Esse produto dividido por cosseno Q fica somente cosseno P. Cosseno P multiplicado por seno Q vai ficar seno Q cosseno P. Aí a gente olha para essa expressão aqui. O que expressão é essa que está aqui em cima? Seno da soma? Exatamente. Então, eu tenho aqui que isso pode ser escrito como cosseno P cosseno Q e na parte de cima seno de P mais Q. A expressão final seria isso igual a isso aqui. Somente. Tangente da soma pode ser reescrita como seno da soma. Vou fazer uma aqui, sem pegar nenhum exemplo. É só substituir números aqui e a gente vê o resultado. Tangente de 10 graus somado com tangente de 20 graus. Fazendo o uso dessa fórmula, isso aqui simplesmente vai ficar barra frac. Não é fácil a gente vendo aqui calculando essa soma. Eu não sei calcular seno de 10 graus, nem sei calcular o cosseno de 20 graus. Por mais que eu não consiga ainda calcular o todo, mas aqui eu tenho 10 somado com 20 graus sobre cosseno de 10 graus cosseno de 20 graus. Esse seria um resultado paralelo. Se você olhar para aqui para trás, ó, o problema da gente era um cosseno de 2 carinhas, né? Cosseno de 2 carinhas multiplicados, estão aqui, ó, ele resulta nisso daqui. Aí, se eu fosse fazer essa conta todinha aqui, eu ia perceber que esse cosseno que está acontecendo aqui vai ficar igual a barra frac em cima, seno de 30 graus. Isso a gente sabe muito bem quem é, né? E embaixo ficaria cosseno da soma desses dois, dividido por 2. Tá assim, barra frac somado com outro barra frac. A explicação dessa parte a gente tem ali na parte de cima, tudo isso aqui que a gente fez. Na primeira, vai ficar o cosseno da soma. Então, cosseno de 30 graus. E aqui o da diferença. Novamente, organizando da forma mais conveniente para a gente, ela vai dar direto. Cadê o cosseno? Cosseno de 10 graus. Eu posso organizar isso aqui ainda, colocar isso numa única fração. Quando eu coloco isso aqui numa única fração, a parte de cima vai dar meio, né? Então, eu vou colocar logo aqui barra frac. O meio. Estou repetindo o primeiro, está aqui. E vou multiplicar pelo inverso do segundo. Quando eu coloco esse segundo aqui numa única fração,
a parte de cima da minha fração vai ser o 2. Na parte de baixo vai ficar cosseno de 30, que eu já vou colocar aqui quem é cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2? Deixa eu olhar isso aqui. Raiz de 3 sobre 2, somado com cosseno de 10 graus. Deixa eu colocar um parênteses aqui para isso não ficar tão feio na parte de baixo. Cadê? Eu comecei aqui, né? Barra left. Não, ele não aceitou. Quebrei ele em algum lugar. Agora, pronto. Obviamente, esse 2 cancela com esse 2. Minha expressão vai ficar barra frac. Em cima vai ficar 1. Não, né? Quando eu resolvo isso aqui, isso vai virar um mínimo. Vai ficar apenas raiz de 3 somado com cosseno de 10 sobre 2. Que eu vou poder jogar para cima depois que cancelar. Então aqui vai ficar barra. E aqui vai ficar barra SQRT 3 somado com cosseno de 10 graus. Esse seria nosso resultado. Trazer ele para cá para a gente poder enxergar ele bem. Vamos recapitular aqui o que eu fiz. Estou aqui com a expressão final. Então, tangente de 10 chamado tangente de 20 é o seno da soma. Ele está aqui. E já foi até calculado aqui. A parte de baixo era cosseno de 10 vezes cosseno de 20. Só que a gente viu lá em cima como deduzir isso. Para deduzir isso aqui, fica cosseno da soma dividido por 2, somado com cosseno da diferença dividido por 2. Coloquei tudo isso aqui numa única fração, ela está aqui, a parcela dela. Calculei aqui, que dá raiz de 3 sobre 2, mais cosseno de 10. A única coisa que eu não tenho aqui é o cosseno de 10. Fora isso, se eu tivesse esse valor aqui calculado, eu chegaria no resultado direto aqui e poderia somar esses dois. Vou pelo menos ter uma expressão fechada aqui para a tangente de 10 somado com a tangente de 20 graus. Só isso aqui já dá para ver que eu consegui sair de uma soma, eu não sabia quem era a tangente de 10, tangente de 20, e reduzir meu problema aqui para apenas descobrir quem é o cosseno de 10 graus. E ainda no formato de fração. Se eu for resolver isso aqui para o tangente da diferença, a dedução é a mesma, apenas aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar negativo, nessa expressão aqui vai ficar negativo, e isso vai dar cosseno da diferença. Então, deixa eu pegar isso aqui. A outra expressão, sem precisar deduzir, mas vocês conseguem chegar a essa conclusão rapidamente, é que isso é igual a isso aqui. Tá? Imagina aqui negativo, essa parte vai ficar negativa. Então, seno A cosseno B menos seno B cosseno A é o seno da diferença que vai estar aqui. E daí, seguiria da mesma forma. Então, a gente viu as expressões da soma de senos, diferença de senos, soma de cossenos, diferença de cossenos, soma de tangente e diferença de tangente. Vamos ver no livro alguma questão lá que ele usa das tangentes para a gente ver se tem alguma coisa que precise mais ser falada. Aqui. Está aqui a dedução. A outra está aqui em cima. Deve ter alguma questão. Tangente. Não, tem aqui. Pronto. Essa questão aqui é uma questão de demonstração. Provar que tangente de 81 menos tangente de 63 menos tangente de 27 mais tangente de 9 é igual a 4 graus. Aí a jogada é você escolher os carinhas convenientes, né? A gente está vendo aqui
81 mais 9, 90. 63 com 23 também dá 90. Eu não vou fazer desse carinha com esse, que talvez o resultado não chegue diretamente, mas esse com esse, eu faço a tangente da soma de um lado. Vamos tentar fazer isso aqui. Tangente 81, 63, 27 e 9. 81, 63. Vou botar tudo mais, depois eu corrijo os sinais. 27, 9, igual a 4. Agora vamos ver os sinais. Negativo, negativo, positivo. Negativo, negativo. Então tá aqui. A questão lá é uma questão de provar. Ele quer que a gente chegue que o resultado disso dá 4. Se não travar, a gente vai conseguir demonstrar isso. Então, ó, vou só organizar isso aqui para ficar bonitinho para mim. Trazer isso para cá e já vou colocar esse carinha em evidência. Então, barra left tal, barra right tal. Como eu coloquei em evidência, isso aqui vai ficar positivo. Tá? Dá uma olhadinha aqui e ver se é a mesma expressão. Então, ó, juntei esses dois são negativos, então coloquei uma em evidência, e aí ficou a soma desses dois. Para facilitar a minha vida, eu vou pegar já essa expressão. Então, ó, a expressão do primeiro vai ser da soma. Da soma é 81 graus somado com 9 graus, cosseno de 81 graus, cosseno de 9 graus. Tá? Estou aplicando o cosseno da soma, que é isso aqui. Cosseno da soma, 81 mais 9 no seno, e embaixo o cosseno desses dois. Menos o outro é 63 e 27. 63, 27, 63, 27. Ambos são somas aqui. Isso tudo vai ficar igual a o primeiro, isso vai dar seno de 90. Quem é o seno de 90 graus? Oi? 1, né? A gente viu lá da dedução lá de cima que o cosseno do produto vai ficar cosseno da soma dividido por 2 e o cosseno da diferença dividido por 2. Então, cosseno da soma vai ficar aqui cosseno de 90. Está com cara de que vai travar. Cosseno de 90 sobre 2 mais
Cosseno da diferença. Da diferença vai ficar 72 aqui, né? 72. Opa, cadê o cosseno? Vou colocar já o do outro aqui e a gente faz as correções. No outro também vai dar 190, né? Ó, 60 dá 80, 80 mais 10, 90 também. Quando fizer a soma, também vai dar 90 aqui. Mas a diferença já fica um pouco diferente, né? Vai ser 40, vai para 43, 43, 36. Confere a conta aí e me diz se dá certo. Vou colocar todo mundo aqui numa mesma fração, já para poupar tempo. Deixa eu ver aqui. Tá desorganizada que eu dei, deixa eu falar. Deixa eu ver, na outra eu faço. A conta aqui tá certa? Então, 190 tá aqui. Aqui. Opa. Só o sinal ali que. Pronto. Essa é negativa, esse também é negativo. A soma, 90 aqui, 90 aqui. Cossenos ficam desse jeito. Deixa eu botar a expressão aqui e a gente já vai fazer algumas substituições de valores para poder poupar o tempo da gente. A gente sabe que 190 é 1. Então, direto, já vou colocar 1 aqui. E aí eu vou olhar a parte de baixo. Olhando o primeiro. Quem é cosseno de 90? Cosseno de 90 zero? Zero, né? Zero dividido somado com cosseno de 72. Vamos colocar aqui. Cosseno de 72 graus. Pronto. Menos o próximo, barra frac 1, sobre, novamente, primeiro vai dar 0, somado com barra frac 36 graus, né? Cosseno de 36 graus. Sobre 2. Então, a gente já fez algumas correções. Já viu que 190 é 1, está aqui. Cosseno de 90 é 0 sobre 2, que é 0. Cosseno de 90 é 0 sobre 2, que é 0. Ficamos com essa expressão aqui. A gente vai fazer as correções. Isso aqui é 1 sobre cosseno de 72 sobre 2, menos 1 sobre cosseno de 36 sobre 2. Deixa eu puxar isso para cá, que a gente vai continuar essa linha ainda. Quando eu organizo isso aqui, essa fração vai ficar 1 multiplicado por 2 sobre cosseno de 72. Então, isso diretamente vai ser 2 sobre cosseno de 72 graus menos, menos barra frac 2 sobre cosseno de 36 graus.
Cosseno de 72, cosseno de 36. Será que a gente escolheu valores errados? Era para eu ter usado esses dois e esses dois, ao invés de organizar assim? Se eu tivesse pego esses dois, a diferença entre eles daria 27. Não, acho que não. Não seria interessante escrever desse jeito, não. Fiquei preso nessa parte aqui. Dá para avançar mais aquilo ali? Eu tenho que chegar até 4. Pode ser que a escolha que eu peguei para esse ponto não tenha sido legal. Organizar esse com esse e esse com esse. Talvez fosse melhor pegar esse com esse, depois esse com esse. Pela dedução a gente chegou até aqui. Alguma coisa me diz que para esse aqui dar certo, isso aqui teria que ser o dobro desse. Só que eu não tenho nenhum resultado para isso. As contas elas estão certas. Aqui dá 190. Aqui é a soma por 2. Deixa eu só confirmar. Cosseno da soma mais cosseno da diferença dividido por 2 é o cosseno do produto. Então, mesma coisa aqui. Cosseno da soma está certo. A diferença 72 está certo. A soma e a diferença está correto. Dividido por 2, 2 passa lá para cima. E aí, alguma ideia de como prosseguir aqui? Eu posso fazer o mínimo ali e juntar aqueles dois valores numa única expressão, que nem essa demonstração aqui, esse andamento da demonstração. E aí eu vou ficar com 2 vezes cosseno de 36 menos 2 vezes cosseno de 72. E na parte de baixo vai ter cosseno de 72 vezes cosseno de 76. Vamos continuar isso. Deixa eu pegar essa última expressão. Se tiver alguma outra ideia, interrompa aí e fala. Então, calculando o mínimo vai ficar cosseno de 72 graus vezes cosseno de 36 graus. Na parte de cima, esses dois dividido por esse, multiplicado pelo de cima, vai ser 2 cosseno de 36 graus menos 2 cosseno de 72 graus. Pronto. Quando a gente cai nessa expressão, eu posso manipular esse produto da mesma forma que a gente fez na anterior. Então, eu vou ficar com isso aqui ainda na parte de cima por enquanto. Então, barra frac. Tá certo? E na parte de baixo, como é um produto de cossenos, vai ficar o cosseno da soma menos o cosseno da diferença. A soma daria 108 graus. Sim, aqui barra frac, já colocando numa única fração. Então aqui eu teria cosseno de 108 graus. Somado com cosseno da diferença. Cosseno da diferença é os próprios 36.
Então, quando eu passasse isso aqui para cima, colocando esse 2 em evidência, pegando esse 2, colocando em evidência, passando essa fração para cima e também colocando em evidência, eu ficaria aqui com 4 barra C dot, que multiplica cosseno de 36 graus menos cosseno de 72 graus sobre cosseno de 108 graus mais cosseno de 36 graus. Ok. Quando a gente chega nessa etapa aqui, a gente agora vai precisar de fazer uma redução de quadrante. 108, ele é simétrico a quem no primeiro quadrante? Setenta e dois? Somente isso? Não. A gente está falando do cosseno. E aí? Tem 72 em mais algum ângulo que... Não. É 72. Só que a Certo. relação não é tão direta assim. Entendi. Tá faltando alguma coisa. Sinal, né? Cosseno do primeiro quadrante ele Sim, é sim. positivo. Cosseno do segundo Positivo. quadrante ele é É negativo. negativo. Então, Então vai ser menos cosseno. menos Cosseno de cosseno de 72. 72 graus somado com cosseno de 36 graus. Aí agora, quando eu olho para cá, ó, a minha expressão que está aqui em cima é a mesma expressão que está aqui embaixo. Então, isso é igual a 4 barra C dot 1, que é igual a 4. E com isso a gente provou, deixa eu reduzir isso aqui, a gente realmente provou que essas tangentes aqui vai dar igual a 4. Organizou elas aqui, saiu continuando a conta, chegou até esse contexto aqui. Quando chega nesse contexto aqui, a gente faz uso de simetria, né? Cosseno de 108 é igual a menos cosseno de 72. Então, cosseno de 36 menos cosseno de 72 é igual ao cosseno de 36 menos cosseno de 72. Então, o que der aqui em cima é o mesmo valor que vai dar aqui embaixo. E esses valores se cancelam, que vai dar 1. Então, 4 vezes 1 é igual a 4. E aí a gente conseguiu fazer a demonstração dessa questão. Tá? É uma questão bonita e é uma questão de prova. Então, questão de prova vale a pena a gente... Ela está aqui. E é isso. A gente conseguiu ver todos os casos, todas as minúcias e conseguiu completar o conteúdo. Daqui para frente é só algumas questões já resolvidas aqui. Vocês vão poder tirar dúvida com relação a elas. E isso acaba o capítulo. A gente só ficou devendo nesse curso mesmo a parte de equações. Mas vocês vão ver que a parte de equações com relação à notação da equação a gente viu no curso, a gente explicou essa notação aqui. E a parte de equação, como sempre é uma equação. Você tem uma igualdade. Então, por exemplo, resolver a equação seno de x ser igual ao seno de π sobre 5. Então, você está querendo saber para que valores de x eu tenho o seno de π sobre 5 tem o mesmo valor. Aí você vai fazer as deduções do quadrante. Por exemplo, onde é que está localizado π sobre 5? Digamos que é esse ponto aqui, o π sobre 5. Então, o valor do seno está marcado aqui. Então, onde é que eu tenho outro valor que também tem essa mesma marcação? A gente tem, como é o seno, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, então ele está marcado também nesse carinha de cá.
Então, a solução pode ser esse ângulo ou o seu representativo do segundo quadrante. Aí está aqui, ó, π sobre 5 ou 180 menos π sobre 5. E mais as voltas, né? Pode ser π sobre 5 mais 2kπ para dizer que qualquer volta que eu der e cair nesse mesmo ponto vai ser resultado. Qualquer volta que eu der e cair nesse ponto, então, o primeiro é a resposta ou o segundo é a resposta. Vocês já têm competência suficiente para ler esse capítulo e entender a explicação por conta própria e avançar nos estudos, se quiser, de fato, terminar o livro como um todo, né? Ver o livro de trigonometria de forma completa. A gente já viu que o livro do ensino médio de vocês não chegaria até tanto, né? Não chegaria até aqui. Esse é um livro mais técnico, mas a gente não conseguiu completar ele, faltando apenas equação e inequação, e eu acredito que vocês consigam fazer essa abordagem. Viram muito bem a parte de circunferência trigonométrica, então sabe posicionar bem os pontos, sabe a questão da polaridade, onde ela é positiva, onde ela é negativa, sabe fazer a marcação, que já foi visto. Então, toda ferramenta para entender a equação vocês têm, só basta realmente sentar e ler. Beleza? Isso aí vai ficar gravado e na segunda-feira a gente ainda vai vir aqui para fazer algumas questões. Seria interessante que vocês trouxessem questões para a gente poder discutir. Tá bom? Caso não, a gente vai pegar umas questões lá do livro mesmo e tentar fazer para resolver. Então é isso. É isso, obrigado pela aula. Mandei uma mensagem para Vidal também, para saber se ele está bem, que o senhor disse que ele estava no médico, né? Mas eu acredito que ele deve estar acompanhando alguém. Mas Ah, diga sim. aí que a aula está gravada aí e Uhum, ele vai. Eu acredito que ele não vai ter dificuldades para poder fazer as questões. As questões são bem mais simples do que as sim, questões que eu fiz aqui na aula. é verdade. As questões da aula foram mais passo a Complicado passo, mesmo. mas Uhum, as questões mesmo da tarefa é bem simples. É só para verificar mesmo que entendeu a lógica da coisa. sim. O foco mesmo aqui é entender como deduzir. Se você entende como deduzir a fórmula, você consegue resolver as questões. O meu medo é que vocês se bitolem a decorar a fórmula pronta. E não saibam deduzir, né? Aí quando chegar numa questão lá na frente, você simplesmente vai falar assim, rapaz, eu já vi essa fórmula, mas eu não sei como ela é. Aí não consegue fazer a questão. Coisa que se Sim, souber como deduzir, vai saber que ela veio de somas e de diferenças, você só tem que escolher a correta. Se é fazendo a diferença, se é fazendo a soma, mas a própria questão ela já te dá uma dica, né? Quando você olha para a questão, deixa eu pegar aqui uma questão. Quando você olha para a questão, tá, passei. Você olha, você está vendo que tem aqui cosseno e cosseno, então é uma soma de cossenos. Você pega a expressão de cosseno da soma e cosseno da diferença. Não importa a ordem, você consegue organizar a fórmula e ajustar ela para ficar conveniente. Faz a soma das duas, uma parcela vai cancelar com a outra e você vai ter uma expressão. Aqui, seno com seno. Sendo da soma com da diferença. E por aí vai. Você consegue deduzir tudinho tranquilamente. Tá bom? é isso, mais uma vez, obrigado pela aula. Bom almoço agora, né? Hora de É, almoçar e até a próxima. até. Tchau. Tchau.